Oi, Lauro, boa noite. O Jornal da Tropical vai trazer os detalhes da Operação Candeeiro, que investiga o repasse irregular de cerca de 20 milhões de reais do IDEMA para empresas. E vamos mostrar também a situação dramática do Gargalheiras, que por causa da seca deixou as cidades de Currais Novos e Acari sem abastecimento de água. Em Natal, profissionais do audiovisual protestam contra atraso de pagamentos da Prefeitura. Em Mossoró, anestesistas e pediatras ameaçam paralisar atividades. Em Brasília, desembargador potiguar é sabatinado para assumir vaga no Superior Tribunal de Justiça. Tem ainda as notícias do esporte. A ABC cede empate no fim da partida e continua na zona de rebaixamento da Série B. E direto da Arena das Dunas, a expectativa para Flamengo e Avaí pela Série A. Hoje é quarta-feira, 2 de setembro, o Jornal da Tropical começa agora. Boa noite. O Ministério Público explicou hoje à tarde os detalhes da Operação Candeeiro, que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em Natal, Parnamirim e Mossoró. A investigação é sobre um suposto esquema de repasses irregulares feitos pelo IDEMA entre os anos de 2013 e 2014. De acordo com os promotores do patrimônio público que estiveram à frente da operação, pelo menos 15 pessoas participaram do esquema. Todos servidores, estagiários, bolsistas ou ex-funcionários do IDEMA, que usavam empresas de fachada para receber o recurso sem que precisasse prestar o serviço. Uma delas, por exemplo, era destinada à venda de material cirúrgico. Esse dinheiro era essencialmente fruto da arrecadação de taxas ambientais por parte do IDEMA, entrava numa conta que era destinada especificamente a isso. Boa parte desse dinheiro ia para uma conta oculta, que jamais foi informada ao Tribunal de Contas e também não estava lançada no CIAF, que era uma conta de número 10767, né? Para vocês terem uma ideia, só essa conta movimentou no ano de 2013 mais de 11 milhões de reais. E toda a saída dela foram para as empresas investigadas. Ainda segundo o promotor, o esquema era operacionalizado pela equipe de contabilidade do IDEMA, sob ordens de Gudson Bezerra e Clepson Bezerril, chefes da Unidade Instrumental de Finanças e Contabilidade do órgão no período da investigação. Gudson é filho da procuradora-geral afastada da Assembleia Legislativa, a Rita das Mercês, que foi apontada recentemente como líder de outro esquema de desvio de recursos públicos. Mas o Ministério Público não vê ligação entre os dois casos. A Promotoria do Patrimônio Público não consegue fazer esse link ainda hoje. Para nós, no nosso entendimento hoje, são esquemas totalmente diversos, né? Aquele era com cheque salário, esse outro a gente está trabalhando com ofícios ocultos, né? Que eram pagamentos feitos assinados pelo diretor administrativo e pelo chefe do setor de contabilidade, que não passavam e não eram registrados em qualquer tipo de veiculação oficial das despesas públicas. Então, isso não era comunicado ao Tribunal de Contas, não está no portal da transparência e também não havia lançamento no CIAF. Além do cumprimento de 5 mandados de prisões temporárias, 10 mandados de condução coercitiva e outros 27 de busca e apreensão, o juízo da 6ª Vara Criminal também determinou o sequestro de bens e valores dos investigados. Você pede o sequestro, você indica alguns bens, né, alguns valores, algumas contas também das pessoas investigadas, e esses bens são indisponibilizados, né, para que a pessoa não possa sair do patrimônio da pessoa até que esse processo venha a terminar, né, para garantir, é uma forma de garantia de que os valores desviados e colocados em nome de outras pessoas, ou até mesmo em compra de bens, de imóveis, eles sejam assegurados para que haja o ressarcimento ao final do processo. E um dos principais acusados de envolvimento no esquema de desvio no IDEMA foi ouvido ainda hoje pela manhã. Todo o material apreendido foi encaminhado para a sede do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Era intenso o movimento de viaturas da Polícia Militar, o entra e sai de advogados e também de promotores. Os documentos já estão sendo avaliados pelos promotores de justiça e também pelos servidores do Ministério Público. Nesse prédio foram colhidos os primeiros depoimentos.
O principal suspeito de chefiar o esquema, Goodson Johnson, também estava no prédio. Ele é filho da ex-procuradora-geral da Assembleia Legislativa, Rita das Mercês. O advogado disse que Goodson estava medicado. Mesmo assim, ele prestou o depoimento. Prestar as declarações necessárias, pertinentes ao momento. O advogado reclama que não teve acesso à investigação. A gente não teve acesso a absolutamente nada sobre o que se trata a ação. Foram prestados esclarecimentos pertinentes ao momento em si. E após a gente ter acesso a toda a investigação, a gente vai poder prestar novos esclarecimentos, mais detalhes. Ontem à noite, as cidades de Currais Novos e Acari entraram em colapso de abastecimento. Isso porque o açude Gargalheiras secou, está com 0,1% da capacidade. Mas, pelo menos em Currais Novos, a água encanada deve voltar às torneiras em até 3 dias. Nas imagens podemos ver a atual situação do açude Gargalheiras. Chegou a um volume que impossibilita a captação de água para abastecer as cidades de Acari e Currais Novos. Por enquanto, os municípios estão sendo abastecidos por carros-pipa. A Caerne está providenciando alternativas. Em Currais Novos, uma adutora de engate rápido levará 40 metros cúbicos de água por hora da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. O gerente de controle de perdas da companhia garante que isso deve acontecer até o fim de semana. Não vai ser uma vazão igual a que estava vindo de Acari, que estava vindo do Gargalheiras. Se tudo correr bem, Currais Novos vai ter uma água, digamos assim, distribuída na cidade, porém em sistema de rodízio. Uma escala, que a gente chama também de regime intermitente, dia sim, dia não e tal. Está sendo quase, digamos assim, o nosso objetivo maior, nesse momento, concluir essa interligação dessa adutora entre São Vicente, na Serra de Santana, e a cidade de Currais Novos. Já em Acari, a situação é mais complicada. Segundo Isaías, a Caerne está trabalhando para pôr em operação 4 poços perfurados na comunidade de Bulhões. Entre 10 e 15 dias, o abastecimento deve chegar, mas de forma precária. Embora que o teor de cloreto é alto, nós vamos implementar dessalinizadores, não agora de imediato, mas em breve, para essa água retornar para a estação de bombeamento lá de Gargalheiras e suprir a Acari no que tange a abastecimento através de carro-pipa. Tá? Esses 4 poços não vão ter uma vazão suficiente para a gente atender a cidade com água encanada. Agora são 11 cidades em situação de colapso no Rio Grande do Norte. Outras 35 estão em rodízio, recebendo água de forma alternada para racionar o máximo de água possível. Você vai ver a seguir, pediatras e anestesistas ameaçam nova paralisação em Mossoró. E ainda, a prefeitura atrasa pagamento e produtores do audiovisual fazem protesto em frente ao Palácio Felipe Camarão. É daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Agora são 8 horas e 8 minutos.